A Chico Paiva Corretora de Seguros, junto com a Ideal Planos, tem o que você procura. Venha tomar um café conosco. Estamos atendendo na Galeria Paudalho, Rua Coronel Ramalho, Sala 2. Representante oficial da Santa Casa Saúde de São José dos Campos. Chico Paiva e Ideal Planos, juntos trazendo o melhor para você. Melhore sua saúde com água mineral Ibirá. Nela você encontra mais de 10 ótimos motivos para cuidar da sua saúde. pH alcalino com vanádio. Elimina 10 vezes mais toxinas. Controla diabetes, ácido úrico, pressão alta, colesterol, cálculo renal, atua como detox e colabora na prevenção e combate ao câncer, na perda de peso e medidas. Em Guararema, você encontra a água Ibirá na rua Marcondes Flores, número 182, no centro. Telefones 4693-1832 ou 99619-2535. Temos também água 0% de sódio, água para seu escritório e empresa, descartáveis com ótimos preços. Venha conferir. Água mineral natural Ibirá, a escolha mais saudável da sua vida. De Guararema para todo o planeta. Mega 879. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Boa tarde a todos, meu nome é José Freire, apresentador do programa Espertos como Serpentes. Daremos início agora ao nosso último programa do ano e para fechar o ano com chave de ouro precisamos trazer um entrevistado muito especial para o programa, não é? Concorda comigo, Pablo? Oh, imagina, rapaz. Obrigado pelo convite. Nós ficamos lisonjeados pela presença do Pablo dos Reis Monteiro Garcia. O Pablo tem 26 anos, é mogiano. Ele é gestor do cursinho preparatório Aqui Você Passa, cursos preparatórios, e do Colégio Integrado de Guararema, antigo Colégio Nossa Senhora de Fátima. Além disso, o Pablo tem uma experiência política, trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi secretário municipal de saúde de Biritiba Mirim e muitas outras coisas interessantes que a gente vai abordar aqui no programa. Confere? É isso mesmo. Primeiro de tudo, boa tarde, José. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mega FM, aos ouvintes também do seu programa especial Espertos como Serpentes. Não sei se eu sou tão esperto como uma serpente, mas nós estamos no caminho, né? Tentando trilhar. E é sempre um prazer bem grande estar com vocês aqui. Não, enorme satisfação. E já dando início ao nosso programa, a gente está conversando aqui antes nos bastidores, a gente teve um pequeno atraso aqui, sabe como é que é, gente? Pessoas muito importantes como o Pablo tem uma agenda muito cheia. Assim, é deputado, senador, presidente, é daí pra cima, vocês sabem, né? Imagina. Desculpa, viu, a todos os ouvintes. Na verdade, rapaz, é que você sair de Mogi das Cruzes, chegar em Guararema não é fácil. Você sabe Sim. que você pega essa estradinha, pegou um caminhão ou um ônibus, já era. Em vez de 15, 20 minutos, você vai demorar uns 30, 40, né? Não, com certeza. Então, não tem como. Peço desculpas, viu? Não, que é isso. Mas assim, antes de você estar nessa toada de reuniões em Brasília, Washington, Sydney, Meu Deus do céu. Antes de tudo isso, como é que foi? Conta um pouco pra gente a sua história, especialmente a sua infância, a sua adolescência. Você é mogiano, onde que você nasceu lá em Mogi? Quais foram os principais marcos na sua infância, na sua adolescência que te influenciaram? Bom, José, na verdade é assim, contar um pouco da minha história, que é curta, né? 26 anos. É pouca Eu tô coisa. com Você 25 tem também. 25, né, pô? Sim. Tem um pouquinho, tem muita coisa pra viver ainda, tem muito chão ainda, né? Sim. Muita lenha pra queimar, como diz a minha avó. É assim, eu fui, segundo os meus pais, tá? Eu fui gerado em Sim. Minas Gerais, então, era pra eu ser mineiro. Ah, entendi. Era pra eu ser mineiro, lá de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. Mas, por um acaso de destino, eles são daqui de Mogi, né? E foram pra lá morar por conta de trabalho. E numa festa que eles retornaram pra cá, a formatura de uma tia minha, eu acabei nascendo aqui. Entendi. E aí aqui ficamos, em Mogi das Cruzes, no caso.
E desde um pouco da minha infância, o que eu pouco me lembro, assim, a gente tem vários flashes, isso é curioso, né? Sim. De infância, de momentos específicos da vida. Mas eu cresci em Mogi, aí com 5, 6 anos, nós fomos pro interior, também morei mais 5, 6 anos na cidade de Matão, no interior do estado de São Paulo. Lá, enfim, fiz várias amizades. Quando eu tinha por volta de 10, nós retornamos para Mogi. E aí continuei boa parte da minha infância, minha adolescência, até os dias atuais. Entendi. E uma das coisas que a gente estava falando antes do programa, uma coisa que você nem incluiu no seu currículo, sugiro que inclua, foi a sua participação no Parlamento Jovem, né? Explica um pouco para os nossos ouvintes o que é o Parlamento Jovem, qual que era a proposta e por que você se engajou nessa iniciativa. Bom, na verdade, a nossa participação, né? Afinal, exatamente, nós participamos juntos do Parlamento Jovem, né? Sim, sem nos conhecer. Sem nos conhecer, nós participamos juntos do Parlamento Jovem. Ouvintes, o Parlamento Jovem é uma iniciativa do Poder Legislativo. Então, tanto a nível estadual, que foi o que nós participamos na Assembleia Legislativa do Estado, quanto agora a nível municipal e federal também, é a ideia de que o Legislativo faz um projeto, abre oportunidade para que jovens apresentem projetos de leis. Sim. Baseados no seu cotidiano, ou seja, aquilo que eles pensam, o olhar que eles têm para a sociedade, o que ela precisa. E os melhores projetos são selecionados, então esses jovens são selecionados para terem uma experiência de ser deputado ou vereador por um dia. Sim. E lá eles têm toda uma construção, ou seja, tem todo um programa de ensinar, ou seja, a Assembleia, ela acaba ensinando para esses jovens como que funciona o processo legislativo, quais são as etapas, como que é a composição da mesa. É uma atividade muito, mas muito rica. Eu acho que valeu a pena. E você? O que você pensa sobre isso? Valeu para você? Com certeza. Foi muito enriquecedor, como você disse. A gente viu na pele um pouco de como é a vida de um deputado estadual, no caso, exatamente. Né? Você lembra do seu projeto? Eu lembro, um projeto na área dos esportes, era um tipo de incentivo para empresas que patrocinassem atletas adolescentes, conseguir uma contrapartida de desconto em imposto, salvo engano era o ISS na época. O ISS, olha que era uma bacana. bolsa esporte. Bolsa esporte. Você pagava um atleta adolescente, em contrapartida você conseguia um abatimento no pagamento do ISS. Do ISS. Muito sofisticado pra época, hein? Porque os caras lá eu tenho certeza que não pensavam nisso. Hoje em dia já se tem alguns projetos nessa linha. Sim. Pode até ser que o seu seja o precursor dessa linha, hein? Vou cobrar, hein? Vamos cobrar de quem apresentou de fato o projeto. Mas é muito, muito bacana, muito interessante. E o seu projeto, você se recorda? Rapaz, eu vou tentar me recordar aqui, recordei. Na verdade, o meu projeto era, naquele momento, era criar uma rede de juventude no estado de São Paulo. Então era permitir que houvesse a expansão do projeto do Parlamento Jovem, é isso mesmo. Criando como se fosse uma coordenadoria jovem dentro do estado que levasse isso para as cidades, para os municípios. Tá. E aí criaria estruturas para incentivar, no fundo, qual que era o mote do projeto? Era incentivar a juventude a participar de política. Sim. Que cada vez mais está difícil. Difícil, né? Bem interessante porque, como os ouvintes já conhecem, as pessoas que são selecionadas para estar aqui são pessoas pensadas cirurgicamente. Por quê? Porque de alguma maneira a vida delas tem relação com os conceitos que eu já venho trabalhando aqui. Então, até um dos programas foi justamente o sentido da política e a importância de você se envolver na política. A menos que você seja um ermitão, você vai ser um cidadão político em alguma medida, né? Com certeza vai. E é muito necessário. Já falou tudo. Não somos ermitões, né? Muito menos amebas. Então vivemos em sociedade. Exatamente. E não tem como não se envolver na política. O legal é que o José tá usando todos nós aqui, os convidados dele, como cobaias, viu, gente? Isso é uma experiência científica que ele tá fazendo, tá? É uma questão semântica, assim. Os termos eles podem brincar com você, né? Pode. Ele tá explorando aqui os conhecimentos que ele vem passando para vocês ao longo desses 15 programas. Sim, acredito que esse é o 15º, 16º programa. Muito bom. E é o último que tá fechando o ano. Me sinto até lisonjeado, olha só, hein? Com chave de ouro, né? Com pessoas ilustres aqui, obviamente, né? Imagina, obrigado, ilustre é você, pô. Opa, muito obrigado. Tocando o programa. Então a gente percebe na sua vida, desde a sua adolescência, esse traço bem forte
pendendo pra política, né? Sim, sim. Eu sempre gostei. José, sabe o que é eu me lembro assim, ó, quando eu tinha 6 anos, cara, eu me lembro de ficar até tarde, 11 horas pra uma criança de 6 anos, né? 10, Pô, pra mim 11 ainda horas. é tarde, 11. Ah, ô louco. Pra mim ainda é tarde, 11. À noite é uma criança, hoje em dia na nossa idade, rapaz, tem que aproveitar. Tarde é você não chegar em casa com um pãozinho do lado pra sua mãe 6 horas da manhã. Mas eu leio uma lembrança de com 5, 6 anos, enfim, ficar até um pouco mais tarde, assistindo a TV Bandeirantes e assistindo o quê? Debate. Debate. Naquela época passava o debate só da capital. Ou seja, ou era para prefeito, ou era para governador, não me lembro, mas eu lembro que tinha Paulo Maluf. Mário Covas. Paulo Maluf, Mário Covas. Eu lembro também muito da figura da Marta Suplicy em alguns debates, então eu achava aquilo o máximo. Sim. E eu não sei, né? Na política dizem que é assim, tem uma mosca azul que quando ela te morde, pica ali, já era. Danou-se. Você, a partir daquele momento, passa a viver, a gostar da política. Então eu acho que essa mosquinha azul veio muito cedo pra mim, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de participar, de conhecer, de discutir, de dialogar, de fazer também. Fazer a política acontecer. Então, é uma das poucas lembranças que eu tenho, assim, mais recentes, é essa. De gostar de assistir esses debates e o Paulo Maluf lá gritando, mas é Maluf que fez, enfim, você não anda não sei quantos quilômetros em São Paulo. As obras dele. As obras do Paulo Maluf. Do outro lado você tinha o Mário Covas também, que foi uma figura política muito forte, né? Sim. E você tinha a Marta Suplicy, que também naquela época, hoje a gente tem um sentimento antipetismo, mais ouvintes, mas vamos separar isso da figura daquela época, que também era uma figura forte. Sim. Era uma figura que, querendo ou não, era uma mulher no meio de tantos homens, então ela trazia... Isso no início da década de 90. Início da década de 90, ela trazia assim uma inovação para a política naquele momento. Então pode-se dizer que assim, a política surgiu para você como uma vocação, em certo sentido? Você usaria essa palavra? Creio que uso, uma vocação. Uma vocação. Até porque eu também sempre tive, a partir dali, a participação dos meus pais como colaboradores de campanhas. Então eles ajudaram em campanhas de candidatos a vereador, ajudando, como voluntários. E eles me levavam junto para algumas reuniões, para alguns encontros. Então eu vejo que foi tudo semeado. Entendi. Nada é por acaso, né? Sim. Nós somos quem somos porque nós temos uma história, um passado e experiências que nos trouxeram até aqui. E como que essa sua propensão à política acabou influenciando a sua vida de estudos, final do ensino médio, faculdade? Olha, é muito curioso isso, né? Quando eu estava no final ali do ensino médio... Bom, primeiro de tudo, nós tivemos a experiência, acho que a primeira experiência de participação política que eu tive foi no Parlamento Jovem. Sim. Foi no Parlamento Jovem. Descobri por acaso, pesquisando na internet, naquela época era Google e logo depois o Orkut. Não tinha Facebook, Instagram. As coisas mais sofisticadas da época eram isso, né? E o MSN, lembra do MSN? Nossa, como o MSN, muitos usaram aqui. Tinha aquele celular também, gente, Nokia, azulzinho, tinha um joguinho da cobrinha. Sim, que nunca é inquebrável. Exatamente. Celular bom esse, né? Nossa. Época boa. Mas estamos ficando... O saudosismo aqui tá grande. Mas enfim, foi a primeira experiência que eu tive de participação. A partir dali, eu creio que eu estava com 15 anos quando eu participei do Parlamento Jovem, por volta disso, 15 anos, 15 a 16 anos. Eu comecei a focar mais em atividades que envolvessem a política. Então, por exemplo, tive a oportunidade de ajudar a construir grêmios estudantis em algumas escolas estaduais de Mogi, e dali nós começamos a formar também a União Municipal dos Estudantes, que representasse esses estudantes através dos seus grêmios. Fui presidente dessa entidade 1 ou 2 anos depois do Parlamento Jovem. Sim. E com relação à área acadêmica, eu sempre tive três linhas ali. Sim. Do que fazer, do que cursar, né? Tava pensando no final do ensino médio. Primeiro era história. E aí eu vou contar uma coisa engraçada de história. Vamos lá. A segunda era direito. Mas eu falei assim, rapaz, eu sou meio preguiçoso, sabe? Então você imagina. Se eu tiver que montar uma petição e ler não sei quantos artigos e leis para poder montar aquilo, eu acho que não ia dar muito certo, não. Entendi. E a terceira é um curso novo que eu descobri, que era novidade ainda do país, que é gestão de políticas públicas. Que, querendo ou não, o campo de públicas, que nós chamamos os cursos na área de gestão de políticas públicas,
cursos na área de administração pública. E é um campo muito novo. Sim. O curso mais antigo, ele é da Unesp, Uhum. da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. É isso, né? Concordo? O nome da Unesp, creio que é esse, se não me esqueci, tá? A Unesp tem esse curso no campo de Araraquara há 32 anos. É o curso mais antigo do país. Apesar do ofício de administrar o Estado ser tão antigo quanto a criação do Estado, Sim. no Brasil nós tivemos ali o primeiro curso no campus da Unesp. Logo em seguida, na área dentro do mercado privado, veio o curso da Faculdade Getúlio Vargas. Uhum. E aí Abriu. né? Hoje nós temos um campo de públicas muito grande, mas muito concentrado nas universidades públicas. Sim. As universidades particulares ainda têm não explorado muito bem essa linha, esse segmento. Entendi. E eu estava comentando de história. É engraçado quando eu fui falar, né? Fui falar assim pro meu pai. Uhum. Meu pai é meio turrão, sabe? Meu pai é meio turrão. Falei, pai, quero fazer história. Ele falou, você tá louco, moleque? Uhum. Vai ser professor? Vai morrer de fome, rapaz. E um pouco daquilo. E aí, enfim, você é jovem, você vai começando a entender do preconceito que existe com a classe de professores. E olha onde hoje eu estou. Pois é. Sendo mantenedor e gestor de duas escolas. É muita volta que esse sendo mundo dá. entrevistado por alguém que dá aula também, né? E sendo entrevistado por um professor também, né? É muita volta na vida. Não, entendi. Agora, a gente queria saber um pouco mais sobre a sua experiência na faculdade propriamente e o início da sua vida profissional, mas a gente vai descobrir isso depois do intervalo. Fiquem ligados. Participe da programação Mega 939397549. Esse é o WhatsApp da Mega. Participe! Você que precisa consultar seu nome ou da sua empresa, se está negativado em todas as bases de crédito do Brasil, possui dívidas em cartório, cheques devolvidos, ações judiciais, ou se precisa saber seu score para o mercado, saiba que a Radar Consultas homologou Chaveiro Clayton, Resolve Contabilidade, Tecnofone, Irmãos Marques e de Brito e Nunes, Sociedade de Advogados. Visite um desses credenciados e faça suas pesquisas com os melhores preços do mercado. Radar Consultas. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai. Só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Tudo que você pede, a Mega toca pra você. 879. Então estamos aqui de volta com o Pablo e já emendando o que a gente deixou no bloco anterior. Então, Pablo, conta um pouco pra gente. Você falou que tem essa veia política muito acentuada. Imagino que no ambiente acadêmico você deve ter se envolvido com política e isso acabou influenciando o início da sua vida profissional também, né? Conta um pouco mais pra gente sobre esse período na sua vida, entre 2010 e 2014, 2013. Bom, na verdade, assim, você tem total razão, influenciou diretamente. Eu tive a oportunidade, e isso eu sou grato, eu digo a todos, né? Eu imagino da seguinte maneira: quando nós podemos cursar uma universidade pública, nós temos que ser muito gratos para a sociedade. Sim. Afinal, o custo de um estudante numa universidade pública é muito alto. Sim, Claro que também tem um lado meritocrático. Eu batalhei para chegar lá, então, enfim, é justo. Mas o custo, tanto de um aluno que estuda, por exemplo, hoje na USP, chega a R$8.000 mensal. Na Unesp está por volta de R$3.900 e na Unicamp R$5.700, R$6.000 mensal. É um custo muito grande para a sociedade. E essa visão, essa concepção eu adquiri
dentro da universidade pública. Uhum. Então eu tive a oportunidade de iniciar a minha graduação na Unicamp, Aham. especificamente na cidade de Limeira. Entrei a segunda turma do bacharelado em gestão de políticas públicas, então um curso totalmente novo. Sim. Estava se formando e o legal é que quando se forma um curso novo, primeiro, dificilmente você vai ter professores na área Sim. que eles precisam estar de atuação, ou seja, nós tínhamos um cientista político Uhum. e mais ninguém lá. Segundo, você tem engenheiros, eu não vejo isso ruim, mas eu tenho engenheiros formados que estavam dando aula de administração para suprir essa necessidade Uhum. da universidade. E por lá eu fiquei por apenas 2 anos na Unicamp. Sim. Depois desisti de prestar o vestibular para a USP, onde passei e concluí os meus estudos. Mas na Unicamp, de fato, você chega na universidade com 17 anos, você é o bichão, né? Sim. Primeiro, passa por todo aquele ritual, né? Totalmente cru, né? Totalmente cru, vai morar numa cidade do interior, longe de casa, vai com gente que você não conhece, numa pensão, Viver na base de miojo. viver na base miojo e bandejão. Quando não dá pra comer no bandejão, porque o bandejão é só de segunda a sexta, almoço e Sim. jantar, final de semana é miojo. Sim. Sábado, domingo era miojo. O programa fitness, então, É, né? fitness. Você tá bem tranquilo. E Limeira, pra quem não conhece, é interior, região de Piracicaba. Rapaz, é um sol, mas é um calor, parece Jacareí. É quente, mas você botar um ovo ali no asfalto, ele frita. Sim. Sozinho. Enfim, mas foi uma experiência nova. Com relação ao envolvimento que eu tive desde do momento que entrei, Uhum. como era a segunda turma, nós éramos poucos alunos, nós tínhamos 120 alunos só, Sim. 60 e 60 no curso. Então nós começamos tudo do zero. Construímos ali um centro acadêmico, uma atlética de participação. E dentro da Unicamp, dentro especificamente da minha vida na Unicamp, eu atingi um nível de representação que eu representei o campus em apenas 2 anos ali que eu estive, representei no último ano, no ano de 2011, o campus de Limeira, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas, a FCA, dentro do Conselho Universitário da Unicamp, que é o conselho onde você tem paritariamente docentes, você tem estudantes e funcionários. É o Aham. conselho que toma todas as decisões junto com o reitor, né? Sim. O que me incentivou mais dentro do momento que eu estava estudando era participar, era ter a integração entre nós, alunos que estávamos lá, com uma grande esperança desse campo de públicas com outros alunos. Então, desde o momento que eu estudei na Unicamp, eu conheci, através da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, a FENEAP, Uhum. da qual eu fiz parte e ajudei a colaborar no processo de construção dessa entidade, Sim. estudantes da UDESC, da Unesp de Araraquara, da USP, de outras faculdades espalhadas pelo Brasil, Sim. que estavam construindo, que estão no momento ainda de construção desse campus. Uhum. Então isso me fortaleceu, me instigou. Por que é interessante falar sobre isso? Por 2 aspectos. Primeiro, porque eu já tinha uma via política, né? Já tinha Bem aqui, acentuado. bem acentuada. Segundo, porque quando você fala assim, poxa, você vai estudar para ser político? Não. Eu estou estudando um curso dentro de uma área que é fundamental para o Estado. Sim. Então, Do ponto de vista técnico. do ponto de vista técnico, exatamente. Então você tem a sua via política, você tem esse anseio político, Uhum. mas você vai estudar por um outro anseio que ele é técnico. Ou seja, ele passa a ser gerencial. Você quer aprender como o Estado funciona, como que você tem que lidar com as situações. Sim. Porque as duas coisas têm que andar em conjunto, viu, gente? Isso é bem importante dizer para todos vocês. Não adianta vocês pensarem que nós precisamos ser apenas no mundo político, na esfera política. Um político tradicional, se nós não temos o técnico do lado, José. Sim. Se as duas coisas não se combinarem, não tem um resultado positivo. Uhum. Vamos olhar, por exemplo, as gestões que se passarem, a gestão atual da cidade de Guararema. Sim. Nós temos uma combinação de técnico e político. Uhum. É assim que tem que ser, para Sim. dar um resultado legal. Com Nós certeza. temos várias cidades no nosso entorno aqui no Alto Tietê que tiveram uma combinação às vezes não muito bem feita e sofrem até hoje nesse sentido. Sim. Bom, mas foi um pouco dali que começou na Unicamp. Deixa eu só tomar uma água, que eu falei demais. Não, com certeza. Então, assim, uma coisa que a gente percebe é que você precisa engordar um pouco o seu currículo, né? Você mandou um currículo, excelente, mas tem muita coisa que você pode colocar aí, né? Mas assim,
colocar coisa demais no currículo, a gente vai acabar... a gente sempre fica na dúvida, eu não vou colocar tanta coisa no currículo, e isso, especialistas na hora de te indicar como participar de uma entrevista de emprego, enfim, eles te indicam. Coloque só o necessário no currículo, nada mais que isso. Entendi. Entendeu? Então eu fui nessa linha, vamos colocar o necessário e já veio um currículo grande, poxa. Sim. Já veio um currículo grande. Mas enfim, eu tive essa experiência dentro da Unicamp. Aí a partir do momento que eu tive a oportunidade, decidi romper o meu curso lá, por quê? Justamente porque eu sentia essa falta de amparo da universidade com o curso. Então nós não tínhamos professores especialistas em administração pública, mestres, doutores, especialistas em ciência política, em gestão, totalmente diferente do que eu encontrei na USP, na EASH, na USP Leste aqui, conhecida como USP Leste, que é a Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP. Quando eu decidi romper e vir pra cá, prestei o vestibular, era um outro mundo, totalmente diferente. Sim, totalmente diferente de São Paulo. Já voltei a morar em Mogi, então pegava o trenzão todo dia pra ir pra faculdade, ida e volta, aquela delícia, né? Quem pega CPTM sabe o que eu tô falando. É uma delícia, CPTM e o metrô. Você sabe, tem uma diferença de comportamento, né? Entre as pessoas que usam a CPTM e o metrô, né? Qual que é? Você nunca reparou nisso? Não. Você como estudante, praticamente um sociólogo, ó. Vamos lá, talvez eu escreva uma coluna sobre isso. Acho que é legal, é interessante. A pessoa quando entra na CPTM, ela já entra com o cotovelo assim, vai empurrando, né? Parece um bando de louco. E empurram. Agora, essa mesma pessoa, quando ela desce e vai pegar o metrô, ela já entra comportada no metrô. Sim. Interessante. Interessante, né? Interessante. Eu acho que os antropólogos deveriam fazer um estudo sobre isso. Mas é uma coisa muito interessante mesmo. Tem um estudo comportamental, é uma diferença muito comportamental de quem usa CPTM e usa o metrô. Às vezes a mesma pessoa tem comportamentos diferentes. Distintos. Não sei porquê, acho que eles devem achar que a CPTM é menos valorizada, tem menos investimento, enfim. Mas enfim, pegando o ônibus, pegando o trem todo dia. Sim. E aí você entra na Universidade de São Paulo, que já tem um rótulo muito grande, né? Tem Universidade de São Paulo, um peso muito forte. E aí eu digo que eu tive grandes estímulos de todos os lados. E com várias tendências políticas diferentes também. Tanto tendências políticas que os professores, os nossos mestres, eles acabam passando um pouco pra gente. Do que eles acreditam, do que eles creem, do que eles fazem, né? E na USP nós temos de tudo. Nós temos professores que têm tendências políticas para um lado, para a esquerda, para a direita, centro. Tem professores que deixam isso passar, tem professores que não. Tem professores que radicalizam isso. Isso é um pouco ruim, quando eles radicalizam. Por exemplo, eu já peguei uma DP uma vez porque eu não concordei. O professor não concordou com o que eu comentava nas aulas dele. Não era nem por resultado prático de prova. Mas era porque ele era um extremo radical. Sim. E que era aquele cara que não poderia ser contrariado. Entende? Não tem jeito, nós somos humanos, nós erramos, todos nós. Né? Mas dentro da Universidade de São Paulo, eu tive muitas oportunidades de experiências diferentes. De trabalhar, de aprender com gente diferente. Um dos meus professores, por exemplo, foi que me deu uma aula muito bacana, uma disciplina semestral sobre educação no estado do Amazonas, educação pública no estado do Amazonas, como que ela funcionava, política pública de educação no estado do Amazonas, é o atual ministro da Educação, que será o próximo secretário estadual de Educação, Ranieri, aqui no estado de São Paulo, convidado pelo governador João Dória. Ele é um cara fantástico, que tem, enfim, um programa muito bacana, desenvolveu um programa muito legal de acesso à educação no maior estado do Brasil. Sim. Com menos infraestrutura, que é o Amazonas. Sim. Então você imagina como que eu dou a mesma qualidade de ensino pro meu aluno que está aqui em Manaus, do meu aluno que está lá na ponta, lá em cima do rio Iapoque. Sim. Sendo que eu não tenho estrada que leve até lá. Enfim. Então foram várias experiências. Eu tive uma professora, Renata Bichir, sensacional, que ela ajudou a desenvolver todos os indicadores públicos que hoje que de fato que compõem o programa Bolsa Família. Então vamos definir uma régua, até quanto a pessoa pode ganhar para ser beneficiária. Foi uma experiência única.
fantástica. Sim, Nós devemos muito à nossa escola, ao ensino fundamental, ao médio, mas também à universidade. sim, com certeza. E lá eu continuei também, José. Continuei a minha vida assim de envolvimento com o centro acadêmico, com o campo de públicas. E lá eu também parti para a vida partidária, digamos assim, propriamente dita. Ou seja, vamos fazer política partidária. Sim, Vamos fazer política na rua, né? Tanto é que fui candidato a vereador sim. em Mogi das Cruzes em 2016, na última eleição agora. Tive 1.078 votos, sendo o segundo suplente do partido, da coligação lá. Sim. Foi um pouco desse estímulo que eu desenvolvi também dentro da universidade. Não, entendi. Não, muito interessante. Como a política acaba se confundindo e estando entrelaçada com a sua vida. Sim. E como que... Bom, a gente já viu da sua veia política, mas da onde veio esse projeto de ser diretor de escola, tá tão envolvido na área da educação, propriamente? Rapaz, é curioso isso, né? Porque, olha, eu tenho... Uma guinada interessante, né? Não, totalmente diferente. É puro empreendedorismo, mas também uma mudança de alguns plumos. Uma experiência que eu tive logo depois de sair da faculdade, a minha primeira experiência em pública administrativa, foi na prefeitura de Biritiba. Sim. Você foi secretário de Diretor municipal de saúde lá. Trabalhei na secretaria municipal com o cargo de diretor municipal de saúde. E lá, e por que disso também, né? A minha família majoritariamente é da área da saúde. Minha mãe é da área da saúde, eu tenho tios. Minha mãe está na área pública, na área da saúde. Então, praticamente eu fui meio que seguindo os passos dela. Recebi o convite e aceitei. E me apaixonei pela área pública, dentro da área pública, na área de saúde. Enfim, é algo que eu sempre tive uma facilidade, um entendimento, muito conhecimento. Quando você vai, não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu tenho certeza que vai ter. O dia que você tiver a oportunidade de assumir uma função pública... É mesmo? Eu vou ter? Eu tenho certeza que sim. Tá gabaritado para isso. Eu creio que já está gabaritado para isso já. Mas o dia que você tiver a oportunidade de assumir uma função pública, afinal tá no sangue, né? Não tem como dizer que não, né? Tá no sangue. Você se depara com muito do que a gente viu na teoria, sim, aplicação na prática. E não é bem aquilo, né? Sim. Sempre tem outros caminhos, sempre tem outros atores envolvendo. A gente estudei um conceito na faculdade chamado Formação do Ciclo de Política Pública, da professora Marta, que é uma professora que nós temos também, uma cientista política muito bacana. E ele fala que o principal é a formação da agenda, ou seja, os grupos de interesse. Sim. Quem que é interessado naquela política, quem que tem interesse. Cara, isso quando você vai ver na prática, eu vi tanto na prefeitura de Biritiba que, enfim, foi sensacional. A experiência foi boa, mas eu estava na área pública, na área da saúde. Sim. E aí, de repente, eu saí de lá, fui trabalhar na Assembleia Legislativa com o deputado Marcos Damasio. Fui para uma outra área aí, já mais política mesmo, trabalhando. Como assessor? Como assessor parlamentar do deputado. E, de repente, decidi empreender. Decidi empreender na área da educação. E, na verdade, da onde veio isso, né? E eu trabalhei um pouquinho, cerca de um ano, como professor de uma escola preparatória em Mogi. Uma escola preparatória na cidade, que ainda existe. E eu trabalhei lá, enfim, estava dando aulas, por exemplo, como pegava disciplinas de atualidades para quem vai fazer concurso público e mandava bala. Pegava outras disciplinas ligadas à área pública, então, por exemplo, documentos específicos, Plano Municipal de Educação, Plano Municipal de Saúde, para se trabalhar. E aí, de um dia para o outro, de repente acabou as aulas, porque normalmente acaba as aulas, né? Você tem um curso específico num determinado tempo. Eu estava em casa parado e aí apareceu uma chamada assim, estava dando uma olhada na internet, apareceu uma chamada. Prefeitura de Mogi das Cruzes abre concurso público. Falei, olha que interessante. Aí me deu um estalo, falei, por que eu não posso tentar abrir uma turma para esse concurso? Eu seleciono alguns amigos que eu tenho que são professores, loco um espaço e nós vamos abrir. E foi assim que surgiu a escola que você passa. Loquei salas do Colégio Guarani, do Paulo, meu amigo, quero até mandar um abraço para ele. E nós começamos ali, locando salas do Colégio Guarani,
fazendo pequenas turmas. Foi o concurso da Prefeitura de Mogi, depois tiveram mais 2 ou 3 concursos, até chegar no concurso da Prefeitura de Guararema. Entendi. Aí quando chegou no concurso da Prefeitura de Guararema, nós já tínhamos uma sede própria em Mogi, só que nós decidimos descentralizar. Nós vamos abrir uma turma lá e vamos abrir uma turma em Guararema. Aham. E aí eu vim até Guararema para conhecer algum espaço que pudesse me locar uma sala, normalmente uma escola, né? Sim. Enfim, isso em janeiro desse ano. Foi algo muito recente. É então. muito recente, não tem um ano, né? Janeiro desse ano. A escola de Mogi já tem 1 ano e meio, Sim. aproximadamente. Aqui você passa cursos preparatórios. E agora, em janeiro desse ano. E aí conheci o antigo colégio Nossa Senhora de Fátima, Sim. que era da pessoa da Fátima, quem é muito minha amiga também, quero mandar um abraço para ela. Conheci o colégio dela e aluguei uma sala ali para montar uma turma preparatória para o concurso da Prefeitura de Guararema. E foi assim que nós tive esse contato com ela e, de fato, conheci um pouco mais e conversa vai, conversa vem. Ela ela estava vendendo o colégio, né? Sim. Tinha colocado o colégio à venda. Enfim, depois de uma semana de negociação, Você se tornou... eu me tornei o mantenedor do colégio. Entendo. Antigo colégio Nossa Senhora de Fátima de Guararema. Entendi. Eu gostaria que você falasse então um pouco mais qual foi a sua intenção em adquirir o colégio e as medidas que você tem tomado e ainda vai tomar, mas eu quero ouvir isso depois do nosso intervalo. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. O armário da cozinha está vazio? O orçamento está apertado? Nós temos a solução. Monteiro Supermercados, a maior rede de supermercados da cidade. Entrega em domicílio, atendentes qualificados e, claro, preço baixo todo dia. Aproveite nossa terça da carne, quarta e quinta da feira e o fim de semana do churrasco. Acesse nosso site monteirosupermercados.com ou acompanhe nossas promoções e ofertas pelo facebook.com/monteiro.guararema. Faça já seu cartão Monteiro e tenha 45 dias para pagar, além de produtos do bazar em até 3 vezes sem juros. Endereços: Rua Capitão Alberto Aguiar, número 131 Centro, Avenida Doutor Ademar de Barros, número 441 Itapema, Rua Maria José Ramos Leite, número 89, bairro Nogueira. Monteiro Supermercados, um jeito novo de comprar. Então, estamos de volta. Aproveitar, agradecer as pessoas que estão nos prestigiando aqui no Facebook, Jefferson Faria, Walter Júnior Silva. Quem está te mandando um abraço, Pablo, é o João Paulo Faustino, presidente do clube. Pediu para lembrar que o pessoal do seu colégio fez educação física no Guararema Futebol Clube e está mandando um forte abraço para você. Obrigado. Outro pro João. Então, vamos falar agora propriamente do colégio, que é o que acaba impactando a população guararemense de maneira mais imediata, né? Vai fazer parte do dia a dia da cidade.
Qual que foi a importância para você pessoalmente em aceitar esse novo desafio e quais são as medidas que você está tentando introduzir para alavancar cada vez mais a educação aqui de Guararema? Bom, na verdade, essa pergunta é grande, hein, cara? Rapaz do céu. É bastante coisa para falar, mas vamos tentar resumir. Para mim, do meu olhar, do meu ponto de vista, com relação desde o momento que assumi o compromisso de adquirir o colégio, comprar o colégio, enfim, e tocá-lo. Amadurecimento, eu acho que é a palavra certa, porque você tem uma coisa é você ser responsável com 26 anos pela sua vida, a outra é você ser responsável por uma empresa, eu já tenho uma em Mogi, enfim, mas eu quero que entenda que a dinâmica de público de lá é diferente do público daqui, né? Sim. E a outra é você ter uma escola onde você tem crianças e pré-adolescentes. Um público fácil, né? Um público bem fácil, tranquilo, bem tranquilo, que precisam enxergar tanto em você quanto nos seus colaboradores, ou seja, nos seus professores e funcionários, alguém em que eles possam se espelhar. Eu sempre me preocupo muito disso, certo? No sentido, não no sentido de vida profissional, mas no sentido de ter, de construir uma credibilidade, uma confiança. Referência como pessoa, né? Isso, uma referência como pessoa. E é isso que eu tento trazer para o colégio hoje, que se chama Colégio Integrado. Sim. Quando nós assumimos o antigo Colégio Nossa Senhora de Fátima, nós tínhamos vários desafios. E o principal deles era resgatar ou então resgatar a confiança. Sim. Confiança de imediato dos nossos pais que lá estavam, Sim. conosco. Vale lembrar que o colégio, sim, foi um colégio muito tradicional na cidade e que enfrentou uma crise financeira que culminou com... Então, o desafio era sempre a credibilidade, José. E não foi fácil, mas eu tenho muito que agradecer a todos os meus colaboradores. Sim. Desde a pessoa que faz a limpeza do prédio, ao meu coordenador, passando pelos meus professores, pela minha secretária, por todos que nos ajudaram de imediato lá no dia a dia trabalhando. Sim. Todo mundo sempre vestiu a camisa e se comprometeu com o nosso objetivo, que era em comum, que era o objetivo que eu tinha quando comprei a empresa, que era transformar o colégio, que nós ainda estamos caminhando para isso, dia após dia construindo, numa referência em educação na cidade. Sim. No sentido de que nós temos que oferecer, primeiro, para o pai que investe um valor mensal, o rendimento esperado. Ou seja, o filho tem que ter um rendimento acadêmico, escolar, que seja esperado. Segundo, nós temos que oferecer para o aluno oportunidades e motivação para que ele continue acreditando que aprender é necessário. Sim. E é legal, e é bom. E que ele tenha novas oportunidades para aprender coisas diferentes. Porque não adianta mais pensar que a escola tem que ser no formato tradicional, onde o professor está aqui, os alunos estão ali, e o professor é dono do conhecimento. Não, o mundo evoluiu demais. Nós temos o oráculo da internet hoje, que é o dono do conhecimento, não é? Ele é o dono do conhecimento. O papel da escola passa, pais, eu quero dizer isso para todos os ouvintes também, passa a não ser mais, olha, eu pago para o meu filho ir lá e ter conhecimento. Não, não é isso. Eu pago para o meu filho se desenvolver em todos os sentidos, com habilidades variadas, cognitivas e não cognitivas. Sim. Então, é enxergando para frente, eu sempre digo que é olhando para frente, vendo um modelo diferente que nós estamos tentando trabalhar. Nós tivemos grandes desafios, e, enfim, e eu digo por ser cidade pequena, né? Cidade pequena, Guararema é uma cidade pequena. Sim. Faz parte da grande Mogi das Cruzes, não faz, José? Há controvérsias, né? Mas Guararema, por ser uma cidade pequena, você tem alguns desafios bem grandes quando você vai empreender numa cidade, do ponto de vista do lado do empreendedor. Como que eu vou construir o nome da minha empresa? Sim. Como que eu vou... ou seja, no meu caso era mais difícil, eu tinha o nome de uma empresa que estava muito sujo, perdão da palavra, mas assim, não sujo, mas queimado. Sim. Digamos desse sentido que fica melhor. Sim. Como que eu vou fazer para isso dar certo? Então, você passa dias após dias pensando no que fazer para que aquele investimento que você fez dê certo. Sim. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que está dando certo. Estamos no caminho certo.
mas que não foi fácil não. Se nós não tivéssemos grandes parceiros, se a receptividade da cidade não fosse boa, se os pais que estavam com a gente lá no início não acreditassem, nada teria dado certo. Entendi. Nada estaria caminhando para o sucesso. E ano que vem vocês vão ter a primeira turma de ensino médio, confere? Isso, ano que vem nós vamos ter a primeira turma do ensino médio, nós estamos abrindo o ensino médio e estamos abrindo para o ano que vem o ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano também. Sim. Tá? Na expectativa de quê? De oferecer para o pai um serviço diferenciado. Sim. Porque hoje o pai tem à sua disposição uma rede de ensino pública municipal aqui na cidade que tem uma qualidade muito boa. Sim. Tanto em infraestrutura, quanto em profissionais, em material. Porém, quando chega no estado, vai para aquele sistema falido que nós temos hoje, um sistema educacional público falido a nível estadual. Mas para o pai que quer que o filho tenha também outras opções, além do que a prefeitura já oferece, nós estamos oferecendo então do 1º ao 5º ano. Entendo. A partir do ano que vem. Entendi. E o ensino médio, né? Claro, sim. Que vai ser diferenciado. E vamos supor que eu fosse um pai e estivesse pensando onde matricular o meu filho. Por que eu deveria matricular o meu filho no colégio integrado? Olha, essa pergunta... A gente manda pro entrevistado, ele se vira. Ele se vira. Vamos lá. Primeiro, pai, porque você pode ter a certeza de que no Colégio Integrado Guararema o seu filho vai ser acolhido, vai ser respeitado e nós vamos trabalhar com ele o que nós estamos te oferecendo de fato. Ou seja, o desenvolvimento do seu filho. O desenvolvimento do seu filho. Em todos os aspectos. Sempre pensando que ele pode ser alguém melhor, pode ser um adulto melhor que vai fazer a diferença na vida e na sociedade. Sim. Isso é muito importante. Com todo respeito, nós não precisamos, na minha opinião, José, de ter uma máquina de copiar, ou seja, nós não precisamos mais copiar fracassos que a gente tem na sociedade. Sim. A gente precisa reinventar o sucesso. E isso vai muito da educação e da formação. Sim. Isso é o princípio de tudo. Eu posso te dizer aqui que nós temos um corpo docente muito preparado, muito habilitado, do qual você vai fazer parte, já está convidado aqui ao vivo, hein? Opa, ficou lisonjeado pro ano que vem. Mas, além do corpo docente, o acolhimento, um material de ensino muito bom, opções e oportunidades diferentes para o seu filho ou para os filhos dos ouvintes, para que se desenvolvam conhecendo outras coisas diferentes. Por exemplo, robótica, enfim, tem várias coisas, mas eu não gostaria de fazer o comercial aqui, propriamente dito, do colégio, mas se você estiver interessado, vai ser um prazer te receber lá, ouvinte. A partir do dia 7 nós estamos de recesso, mas a partir do dia 7 o colégio está aberto, 7 de janeiro às 8 horas da manhã. Excelente. Corram, hein, pessoal. Já fiquei sabendo que o Paulo vai contratar seguranças para conseguir dar vazão a todo o número de pais que são esperados, né? Entrou em contato com o departamento de trânsito da cidade, porque o negócio vai ser tipo o show do Iron Maiden lá. Vai se juntar muita gente, né? Pra fazer matrícula. Tomara, que Deus te ouça. Mas, Paulo, foi uma satisfação. Toda a equipe da Mega estamos muito felizes por você estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Mostrando o seu exemplo de vida, de como empreender, como trabalhar e mostrando como é possível fazer política de maneira ética, com qualidade, e tenho certeza que será uma referência na cidade por muito tempo. Eu que agradeço demais o convite, as palavras, e digo que assim, é um compromisso. Falando em termos de colégio, é um compromisso nosso com a cidade, de investir na cidade e de trazer esse ganho para a cidade. E nós não estamos simplesmente construindo uma estátua, né? Mas estamos ajudando a construir pessoas. Então, obrigado pelo convite, por falar um pouco da minha vida, rapaz, que ela é curta. É curta, né? Mas é um pouco vivida, né? Eu digo que é vivida. As pessoas olham pra mim e falam, nossa, você tem 26 anos. Eu falo, caraca, será que eu tô com cara de tão acabado assim? Isso acontece comigo. Às vezes é a barba, no meu caso, às vezes é a barba. Eu não deixo barba, mas é a falta de cabelo. A falta de cabelo, a calvície é um problema sério, viu? Se você tiver um remedinho aí, você dá Pode um deixar, toque a gente fala depois do programa, beleza? Eu agradeço, obrigado. Quero desejar a todos os ouvintes da Mega um feliz ano novo, que 2019 seja um ano maravilhoso, um ano de muita prosperidade, muita saúde, muita paz, e que você possa sair desse marasmo e correr atrás dos seus sonhos.
Porque certeza. isso é o principal. Obrigado, José. Obrigado pela oportunidade a você, a Mega, e parabéns, viu, pelo programa. Não, muito obrigado. Sou muito grato também à equipe da Mega FM pela oportunidade de estar aqui semanalmente, levando um pouco do conteúdo que a gente tem produzido para vocês. Estamos aí com várias ideias bacanas para 2019 e espero que vocês possam continuar com a gente e espalhem a palavra. Bom, um feliz ano novo para todos. Meu nome é José Freire, sou apresentador do programa Espertos como Serpentes. Um excelente 2019. Fiquem com Deus. Até mais.